Olá pessoal, aqui é o professor Juan, professor de artes. O tema da aula é fotografia e cinema. Você gosta de fotografia? Você gosta de cinema? Sabe quando começou? Onde começou? Quais são os artistas envolvidos? Quais são as primeiras obras? O contexto histórico? Se não, então vamos lá. Primeiramente, observe aí esse slide, que contém uma ilustração e as duas seguintes informações. Luz como elemento principal, a fotografia vem do grego phos, que significa luz, e grafos, que significa pincel, isto é, marcar com a luz, desenhar com a luz. E a câmera escura, que é considerada o protótipo da câmera fotográfica, o primeiro inventário aí do que seria a câmera fotográfica. Então você pode observar essa imagem, que consta essa câmera escura, e que ela tinha o intuito de servir para fins científicos, de observação, de aproximação de imagens. Então os desenhistas, os pintores da época, se utilizavam dessa ferramenta para adquirir mais detalhes das imagens que eles estavam pintando. E o surgimento da fotografia, ela vem desde muito tempo antes de Cristo. Alguns alquimistas, cientistas, médicos, eles vieram desde antes de Cristo desenvolvendo ferramentas, maquinários, para desenvolver a fotografia, descobrir o que é a fotografia. Então, aí no próximos slides, a gente vai conhecer dois do que são esses experimentos, tá? Que é a heliografia, criada por Joseph, e o que é a heliografia, O Joseph observou que sais de prata em cima de uma superfície, ela meio que fazia um registro da imagem, a partir da luz do sol. Então, ele conseguiu desenvolver essa ferramenta, que é a heliografia, para fazer esse registro de imagem. E mais lá na frente, o Lewis, ele desenvolveu o daguerreotipo, que era como se fosse a primeira máquina fotográfica, só que o problema dela, é que ela era um pouco pesada, e o que é que ela tinha de diferente das outras experimentações feitas? Ela conseguia registrar em uma placa de vidro as imagens. Antes, as imagens registradas, elas ficavam em cima de uma superfície que não permitia que a imagem ficasse salva por muito tempo, Então, ela iria se desgastando no decorrer do tempo. E aí, o problema é que ela era muito pesada, atrapalhava no transporte, então ela não se popularizou muito. E aí agora nós vamos conhecer os gêneros fotográficos. Aqui tem dois que você pode observar, mas existem outros gêneros, Nós temos aqui a fotografia documental, que tem esse intuito de registrar manifestações culturais, registrar o dia a dia, eventos, que estão acontecendo ali, e fazer esse documento, esse registro, histórico desse momento. E o fotojornalismo também, que tem essa função desse registro desses momentos, mas o intuito é de comunicar o fato, a notícia, aquela cena daquele momento, aquele recorte daquele fato que vai ser transmitido, que vai ser narrado. Agora, nesse próximo slide, vamos ver três fotógrafos importantes, O Henri Cartier, a fotografia Arco de Ctesfonte, no Iraque, em 1950. A Dorothy Lange, A Mãe Imigrante, o título da obra, de 1936. E o Sebastião Salgado, que é um fotógrafo brasileiro também importante. Fotografia Comprometida, 2013, então uma foto mais atual aí. E aí você pode parar, pode observar as imagens, a composição, a disposição das pessoas, os sentimentos que ela quer imprimir. Então você pode fazer essa pausa no vídeo agora para observar essas imagens e contemplar um pouco das obras desses artistas. E aí no próximo slide agora, nós vamos chegar no cinema, porque o cinema é como se fosse um filho da fotografia junto com o teatro, No decorrer dessas experimentações de descobrir uma máquina fotográfica, de imprimir a fotografia, os registros fotográficos, os irmãos Lumière, eles conseguiram desenvolver um equipamento que permitia que as imagens que eles fotografaram em sequência se tornassem movimento, ficasse em movimento. Então, daí, a partir dessa ferramenta, vai surgindo o cinema, que tem origem no Teatro das Sombras, Teatro das Sombras chinês. E aí, o cinematógrafo e os primeiros filmes, que são dos irmãos Lumière, e esses filmes não são nada menos do que registro de cenas do dia a dia. O primeiro filme exibido lá na França, teve um evento para exibir esse filme, era a chegada de uma locomotiva, na estação, e o outro era a saída de operários da fábrica.
Em seguida, né, nós temos o cinema mudo e as comédias de Chaplin nos anos de 1910 e 1920. Então, já nos tempos agora modernos, né, chegando nos anos de 1900, o cinema mudo, o cinema ele vai se transformar, né, ele vai deixar de ser esses filmes gravados do cotidiano, de cena do cotidiano, e vai começar a surgir narrativas, vão começar a contar histórias. Então, junto com essa técnica do teatro, né, da interpretação, da mímica, né, vai surgir o cinema mudo, que é protagonizado pelo Chaplin, né, o ator, um dos atores mais conhecidos nessa área do cinema, e o primeiro filme com som, que é O Cantor de Jazz, em 1927. Vai ser o primeiro filme que vai ter áudio, né, que vai surgir aí a voz, e cantando. E aí você pode observar essa imagem do ator americano Thomas Jefferson no filme The Vermilion Pencil, de 1922, tá? Sugiro que sempre que vocês forem observar a imagem, dá uma pausa no vídeo, contempla todos os elementos que tá aí na figura, e vamos ver um breve panorama do cinema no Brasil, né? Como é que o cinema do Brasil chega, como é que ele acontece, né? Muita coisa que estava acontecendo, né, na Europa, nesse período aí que os artistas brasileiros, né, os que tinham mais condições financeiras, viajavam, tinham contato com essa evolução da cultura em outros lugares, vinham e exportavam, né, traziam para o Brasil essas coisas que estavam acontecendo. E aí os primeiros filmes dos Irmãos Segretos, eles gravaram ali na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, o cotidiano, né, as pessoas que passavam, o mar, o navio, os barcos, os navios, e foi o primeiro filme assim semelhante um pouco do que seria o dos Irmãos Lumière, tá? E em seguida, um pouquinho mais lá para frente, né, 20 anos depois, 30 anos depois, vai surgir os estúdios cinematográficos da Cinédia e Companhia Vera Cruz, entre esse período de 1930 e 1940. Mais lá para frente, 1960, né, esse período pós-guerra, se aproximando um pouquinho ali da chegada da ditadura, vai surgir o cinema novo. E um pouco mais para frente também, o Embrafilme. As instituições no Brasil, né, vão começar a aparecer, as instituições voltadas para a arte, para o incentivo à arte, né, para legalizar essa área. Então vai começar a surgir essas instituições para legalizar mesmo essa área da cultura, essa área do cinema e da fotografia e das outras artes também. Então vai surgir o Embrafilme e um pouco mais lá para frente, nos anos 90, a retomada da lei do audiovisual, né, até porque também tem a ditadura, né, e perde-se um pouco nessa questão do incentivo à arte, e logo depois, no final da ditadura, vem a retomada à lei do audiovisual. E aí, dos anos 90, né, 1990 para frente, tem a pós-retomada e Ancine. E aí vale lembrar que hoje, né, nos tempos de hoje, dos anos 2020, 2021, desde 2019, 2018, essa área sofre, né, com um sucateamento, e é importante lembrar e frisar a atual situação do que é o cinema brasileiro nesse momento. E aí vamos para os gêneros cinematográficos, né, que são vários, e dialoga muito também com a questão da literatura, né, que é que vai construir os tipos de histórias, né, que vão ser contadas, e esses gêneros. Nós temos a comédia, o documentário, a ação, a animação, os thrillers, que são os clássicos, né, a aventura, o drama e a ficção científica. E assim como toda, né, linguagem artística, né, existem os tipos, além dos gêneros, né, existem os tipos, os movimentos, das estéticas, né, que os filmes apresentam. E aí eu vou falar 3 para vocês aqui, que é o impressionismo francês, né, no século XIX, o expressionismo alemão, no século XX, e o surrealismo espanhol, no século XX também. E isso está extremamente ligado com as vanguardas europeias, né, que são as vanguardas ali do período do modernismo, e elas influenciam, né, não só nas artes visuais, mas também vai influenciar no cinema, vai influenciar na literatura, vai influenciar no teatro, um pouco também na música. Então o cinema ele não fica de fora da influência dessas estéticas, né, dos movimentos das vanguardas europeias. Bom, gente, no mais é isso, né? É um breve resumo da história da fotografia e do cinema. Vocês veem que a fotografia, junto com o teatro ali, né,
vai fazer com que o cinema aconteça, e é interessante pensar, né, nessa relação entre as linguagens artísticas de que não está tudo separado, né? Eles estão dialogando ali juntos e se desenvolvendo de acordo com a história, né, com a avançada tecnologia e da sociedade. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.